Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava densa, quase palpável, com um silêncio quebrado apenas pelo ronco constante do motor. Emily dirigia cautelosamente pela estrada deserta, agarrando o volante como se sua vida dependesse disso. A chuva leve desenhava padrões fantasmagóricos no para-brisa, e cada flash dos faróis revelava brevemente o invisível. De repente, um movimento imperceptível chamou sua atenção. Seus olhos se arregalaram de medo ao ver uma pequena figura no meio da rua. Um bebê de apenas 1 ano de idade, engatinhando laboriosamente no asfalto molhado, sem ninguém por perto para protegê-lo. Emily pisou no freio com força, o coração disparado, e sentiu a respiração falhar. Medo, pânico e adrenalina se misturaram quando ela parou a centímetros do corpo pequeno e frágil. O mundo ao seu redor parecia parado, as árvores imóveis, a estrada escura e molhada, e aquele serzinho vulnerável a encarando com olhos arregalados e assustados. Naquela noite opressiva, Emily percebeu que sua direção noturna havia se transformado em um pesadelo que ela jamais poderia ter imaginado. Cada segundo contava agora, e ela precisava agir rápido para salvar aquela vida frágil antes que fosse tarde demais. Emily nunca havia dirigido por aquela estrada tão tarde. Os faróis do carro mal iluminavam o asfalto encharcado, e cada árvore ao longo do acostamento parecia inclinar-se em sua direção, ameaçadora nas sombras. Seu celular, apoiado no banco do passageiro, marcava 2h17. Ela deveria ter chegado em casa há muito tempo, mas o atraso para o trabalho a forçara a pegar aquela estrada solitária. Então, houve aquele movimento quase imperceptível, um pequeno corpo rastejando pela rua. Ela sentiu as mãos enrijecerem no volante e um grito abafado ficou preso na garganta. Um bebê de não mais de 1 ano, sozinho no meio da rua, deslizando no asfalto frio. Emily freou bruscamente, o guincho dos pneus rasgando a noite, e parou a centímetros dele. Seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo nas têmporas. Ela ligou o pisca-alerta e saiu do carro, com os sapatos escorregando no chão molhado. Meu Deus! Sussurrou, correndo até o bebê, que chorava baixinho, confuso e trêmulo. Suas mãozinhas ainda tentavam engatinhar, como se o perigo fosse invisível para ele. Emily se abaixou, pegando o bebê delicadamente nos braços. Ele sentiu o frio e a chuva em sua pele frágil, e seus olhos marejados a encararam, silenciosos, mas aterrorizados. Ela deu um passo para trás, verificando os arredores, mas a estrada estava deserta. Nenhuma casa, nenhum transeunte, apenas o vento e o tamborilar da chuva. Enquanto segurava o bebê perto de si para mantê-lo aquecido, uma pontada de ansiedade lhe subiu ao peito. Quem havia deixado aquela criaturinha sozinha àquela hora? Estaria ele perdido? Teria sido um acidente? Emily sabia que cada segundo contava. Precisava encontrar ajuda, rápido, antes que algo pior acontecesse. Com um movimento rápido, ela recolocou o bebê na cadeirinha improvisada e recomeçou a dirigir, desta vez com extrema vigilância, atenta a cada sombra, a cada som. Naquela noite gélida, Emily compreendeu que sua jornada noturna não era mais apenas uma jornada. Ela havia entrado em um pesadelo cujo fim permanecia incerto. Emily agarrou o volante com uma força que nem sabia que possuía. O bebê, aconchegado a ela, continuava a chorar baixinho, aconchegado em seu corpinho frágil. Cada gota de chuva que batia no para-brisa soava como um aviso. O tempo estava se esgotando, e a estrada vazia parecia se estender infinitamente à sua frente. Ela acelerou um pouco, os olhos percorrendo a estrada sob os faróis. O medo de sofrer um acidente com o bebê nos braços a dominava, mas permanecer parada era ainda mais perigoso. Ela precisava de abrigo, um lar, uma luz, qualquer coisa que indicasse a presença de vida humana. De repente, nas sombras à direita, uma figura se destacou. Emily freou instintivamente com o coração disparado. Mas era apenas uma árvore inclinada, enganando sua mente cansada e em pânico. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o medo que ameaçava paralisá-la. Calma, Emily. Você só precisa de ajuda, sussurrou. Ela virou no cruzamento seguinte e viu uma luz fraca ao longe. Talvez uma casa, talvez um abrigo. Suas mãos tremiam enquanto se dirigia para lá, cada segundo a aproximando ou afastando da segurança. Mas quanto mais ela dirigia, mais forte ela ouvia um barulho estranho atrás do carro. Um guincho metálico como se alguém a estivesse seguindo, ou pior, um veículo se aproximando em alta velocidade atrás dela. Emily olhou pelo retrovisor e prendeu a respiração. Um carro preto silencioso, mas rápido, parecia estar atrás dela. O pânico a invadiu. Ela sabia que deveria manter a calma, mas o bebê ao seu lado não entendia.
Seu choro ficou mais alto, e Emily sentiu o coração apertar. Quem poderia estar naquela estrada àquela hora? E por que segui-la? A luz ao longe ficava mais forte, uma casa com uma varanda iluminada. Com um último esforço, Emily pisou no acelerador, rezando para que o bebê permanecesse em segurança. Ela sabia que precisava chegar àquela casa, não importava o que acontecesse. Cada segundo era vital e naquela noite congelante, o medo se misturava à determinação. Ela protegeria o bebê, não importava o que acontecesse. Emily finalmente chegou à casa iluminada com o coração disparado. Suas mãos tremiam no volante, e o bebê a seu lado pareceu sentir seu nervosismo, chorando baixinho em seu abraço. Ela parou em frente à varanda ofegante e saiu apressada do carro. O vento frio soprava em seus cabelos e o bebê tremia. Emily bateu na porta em desespero. Por favor, alguém, nos ajude, ela gritou, sua voz ecoando pela noite. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta se abriu lentamente. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu, iluminada pela luz cálida que vinha de dentro. Seus olhos perscrutaram Emily e o bebê com uma expressão indecifrável. Meu Deus! O que está acontecendo? Perguntou a mulher com a voz trêmula. Emily explicou rapidamente a situação, apertando a criança contra o peito com as mãos. A mulher assentiu e a conduziu para dentro, trancando a porta. O interior era modesto, mas acolhedor, com um calor suave que contrastava com o terror gelado da noite. No entanto, Emily não pôde deixar de sentir algo estranho. A mulher parecia calma demais, quase perfeita demais em sua preocupação. Ela colocou o bebê delicadamente em uma pequena cama improvisada, mas seus olhos tinham um brilho difícil de interpretar. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, disse a mulher. Mas cuidado com a estrada, não é seguro lá fora. Emily assentiu, agradecida, mas um arrepio percorreu sua espinha. Por que esta estrada solitária? Por que um bebê sozinho? E por que esta mulher parecia saber exatamente o que dizer para tranquilizá-la, ao mesmo tempo em que permanecia enigmática? Quando finalmente se sentou, enxugando as lágrimas e respirando fundo, um barulho lá fora chamou sua atenção. O guincho metálico que ouvira antes ecoou novamente. Alguém ou alguma coisa rondava a noite, e Emily sabia que seu pesadelo estava apenas começando. Emily ficou ali ofegante enquanto o estrondo metálico se aproximava da casa. Seus olhos percorreram a janela e na escuridão, ela conseguiu distinguir uma figura borrada, movendo-se lentamente, mas com intenção óbvia. Seu coração apertou. Havia alguém lá fora, e ela não sabia se queria ajudá-lo ou machucá-lo. A mulher que a cumprimentou percebeu seu medo e calmamente deu um passo à frente. Não se preocupe, ela sussurrou. Temos fechaduras extras. Ninguém vai entrar, a menos que eu queira. Emily assentiu, mas a ansiedade não passava. Ela se aproximou do pequeno bebê, abraçou-o e tentou respirar fundo para acalmar o pânico que ameaçava dominá-la. Uma batida repentina na porta dos fundos a fez pular. Emily sentiu o sangue gelar. A figura não estava mais no banco da frente, havia se movido. O suspense estava se tornando insuportável. Fique perto de mim, disse a mulher, pegando Emily pelo braço. Ela a levou para um pequeno cômodo nos fundos da casa, onde poderiam se esconder se necessário. Emily sentou-se no chão embalando o bebê, e escutou. O barulho diminuiu um pouco, mas permaneceu lá, como um lembrete sufocante de que o perigo não havia passado. Seus pensamentos giravam. Quem deixaria um bebê sozinho nesta estrada? E por que essa pessoa a estava seguindo? Enquanto buscava respostas na escuridão, seu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Você não deveria ter parado. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O pesadelo não havia acabado. Alguém sabia que ela havia levado o bebê, e essa pessoa queria agora, ou o bebê. O bebê se aconchegou contra ela, tremendo, e Emily sabia que não poderia ficar ali por muito tempo. Precisava agir, e rápido. Na noite congelante, a corrida para salvar o bebê e a si mesma estava apenas começando. Emily segurava o bebê com força, os olhos percorrendo o cômodo em busca de um plano. A casa que alguns minutos antes parecia um refúgio, agora parecia um lugar aprisionado. A ameaça lá fora, palpável e silenciosa, a instava a agir imediatamente. Temos que sair pelos fundos, murmurou a mulher, claramente acostumada a esse tipo de situação, enquanto destrancava uma pequena porta dos fundos que dava para o jardim. Emily respirou fundo, sentindo os batimentos cardíacos do bebê contra o peito. Cada passo na grama molhada ecoava como um tambor em seus ouvidos. A noite estava escura, e apenas as estrelas e a luz fraca da casa guiavam seu caminho. De repente, um ruído agudo atrás deles os fez parar. Alguém se aproximava. Emily agarrou o bebê contra si com as mãos trêmulas, enquanto a silhueta do intruso surgia na escuridão.
O medo lhe deu uma força inesperada. Ela correu, tropeçando em raízes e lama, carregando o bebê com uma urgência febril. Por aqui! Gritou a mulher, apontando para um caminho estreito entre as árvores, quase invisível na escuridão. Emily obedeceu, com as pernas ardendo, a respiração ofegante, mas determinada a proteger aquele pequeno ser. O som de passos atrás dela se aproximava mais rápido, mais determinado. Ela olhou para trás. Uma figura enorme avançava, com movimentos precisos e ameaçadores, como um predador à espreita de sua presa. O caminho sinuoso finalmente os levou a uma estrada secundária, menos movimentada, porém mais aberta. Emily sabia que devia ter chegado a uma área povoada, um lugar onde testemunhas poderiam intervir. Ela acelerou o passo, com o bebê nos braços, cada segundo contando para a sobrevivência deles. Mas quando ela pensou que escapar era possível, um grito atrás dela a assustou. O intruso tinha acabado de passar pelo último obstáculo e estava mais perto do que ela imaginara. Emily sentiu o coração apertar. Aquele pesadelo noturno não tinha acabado. Ela precisava continuar correndo, não importava o que acontecesse, para salvar a vida do bebê, e a sua própria. Emily corria implacavelmente com o bebê agarrado a ela com força. Seus pulmões ardiam e suas pernas começavam a fraquejar, mas ela sabia que não conseguia parar. Cada passo a aproximava de uma área iluminada, de uma possibilidade de segurança. A estrada lateral se transformava em um caminho mais largo e, ao longe, as luzes bruxuleantes de uma pequena cidade surgiam, como uma promessa frágil na escuridão. Mas o perigo nunca estava longe. Os ruídos atrás dela persistiam, abafados pelo vento, mas distintos o suficiente para lembrar Emily de que alguém a estava perseguindo. Ela sentiu terror misturado à determinação. Eles precisavam chegar à cidade antes que o intruso os alcançasse. Ao se aproximar das primeiras casas, um carro surgiu de repente na curva, com seus faróis ofuscantes iluminando a estrada. Emily freou bruscamente, tropeçou e caiu de joelhos com o bebê agarrado a si. Sua respiração ofegante se misturava ao choro do pequeno. O carro diminuiu a velocidade e, através dos faróis, ela viu um homem sentado ao volante. Seus olhos estavam escondidos atrás de óculos escuros e sua expressão permanecia impassível. Emily, apavorada, mas desesperada, olhou para cima. Entre! Ele gritou com uma voz firme, mas calma. Emily hesitou por alguns segundos, analisando cada detalhe. Ela não conhecia aquele homem e, ainda assim, parecia não haver segurança em lugar nenhum. O som de passos atrás dela se aproximava cada vez mais. Sem pensar mais, ela pegou o bebê e correu para o carro. Assim que fechou a porta atrás de si, o veículo acelerou. Emily olhou pela janela traseira. Na escuridão, uma figura estava imóvel na estrada, encarando-os. Seu coração batia forte, mas pela primeira vez desde que a noite de pesadelo começara, ela sentiu uma pontada de esperança. Talvez ela não estivesse sozinha, talvez eles pudessem sobreviver àquela noite. Mas a cidade ainda não havia sido alcançada, e o estranho ao volante ainda não havia revelado suas intenções. O pesadelo continuava, e Emily sabia que o pior ainda estava por vir. Emily ainda segurava o bebê contra o corpo, com as mãos trêmulas, mas determinadas. O carro acelerou em direção à cidade, os faróis perfurando a escuridão da noite. O estranho ao volante permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na estrada, o rosto severo, quase inacessível. Emily o encarou, buscando um sinal de confiança. Obrigada. Eu não sei o que teria feito sem você, ela finalmente murmurou. O homem não respondeu imediatamente. Após um longo silêncio, disse em voz grave. Você fez bem em não ficar aqui fora. Esta estrada não é segura. E aquele bebê, ele não teria sobrevivido sozinho. Emily assentiu, sentindo uma onda de alívio tomar conta dela, mas sua intuição lhe disse que algo não estava claro. Quem é você? Ela finalmente perguntou, com a voz trêmula, mas firme. Você nunca me viu antes desta noite. O homem virou a cabeça ligeiramente em sua direção. Seus olhos brilhavam na penumbra sérios, mas estranhamente compassivos. Digamos que estou atento a certos perigos. Sei pelo que você passou, e sei o que pode acontecer se pararmos. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. As palavras eram enigmáticas, mas a verdade por trás delas era clara. Aquele homem sabia algo sobre o intruso que os perseguia. Mas, por que eu? E o bebê? Por que você está nos ajudando? Perguntou ela, confusa e desconfiada. Ele hesitou e então simplesmente disse. Porque tudo isso não é acidente. O bebê nunca deveria ter estado aqui. E agora que você o encontrou, vocês dois estão em perigo. Emily sentiu o medo retornar, mais agudo do que nunca. O carro avançou, as luzes da cidade se aproximavam, mas o pesadelo estava apenas começando.
O segredo do homem ao volante, o mistério que ele protegia, poderia ser a chave para a sobrevivência deles, ou o gatilho para um perigo ainda maior. O bebê, tremendo em seus braços, já parecia sentir a urgência da situação. Emily entendeu que precisava confiar naquele estranho, pelo menos por um momento, porque lá fora, na noite congelante, o perigo ainda os aguardava, mais próximo e ameaçador do que nunca. O carro finalmente entrou nas primeiras ruas da cidade. Os postes de luz lançavam uma luz amarela bruxuleante, que parecia prometer um pouco de segurança após a noite de pesadelo. Emily segurou o bebê perto de si, finalmente respirando um pouco mais calmamente. O estranho diminuiu a velocidade e parou em frente a um pequeno prédio de aparência comum. Este, disse ele, é um lugar seguro por enquanto. Precisamos esperar até o anoitecer antes de decidir nossos próximos passos. Emily desceu lentamente as escadas, segurando o bebê. O interior do prédio estava limpo e bem iluminado, mas havia algo estranho no ar. Um silêncio opressivo pairava sobre ela, apesar da iluminação aconchegante. E por quê? Por que esse silêncio? Perguntou Emily desconfiada. O homem deu de ombros como se esperasse essa pergunta. Todos estão dormindo a esta hora, respondeu ele calmamente. Mas tem mais uma coisa. Você ainda não está segura. Antes que Emily pudesse reagir, um estrondo metálico ecoou no andar de cima, seguido por um leve rangido. Seu coração parou. O intruso da estrada, ou outra pessoa? Fique aqui, disse o homem firmemente, e não se mova. Emily sentiu um medo gélido dominá-la. Mesmo na cidade, mesmo naquele suposto refúgio, o perigo estava presente e iminente. Ela segurou o bebê perto de si e observou o estranho subir lentamente as escadas com movimentos precisos e silenciosos, quase como um predador. Cada segundo que passava parecia durar uma eternidade. Emily percebeu que a fuga era apenas um passo, e que a verdadeira provação estava apenas começando. O estranho sabia de algo que Emily precisava descobrir para proteger o bebê e a si mesma. O pesadelo da noite continuou, mas agora a cidade parecia abrigar suas próprias armadilhas, e Emily percebeu que o perigo poderia vir de qualquer lugar, até mesmo daqueles que pareciam querer ajudá-los. Emily permaneceu agachada no pequeno apartamento com o bebê aconchegado a si. Os segundos passavam lentamente, cada ruído a fazia pular. Então o estranho retornou, com o rosto iluminado pela luz fraca do quarto. Seus olhos brilhavam com uma intensidade renovada, como se carregasse o peso de um segredo que não conseguia mais esconder. Emily, é hora de você saber a verdade, ele disse finalmente, com a voz profunda e determinada. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Respirou fundo, pronta para ouvir tudo. Este bebê, disse ele, é muito mais do que uma criança abandonada na estrada. Ele está no centro de uma situação perigosa. Pessoas muito poderosas o procuram, e sua segurança depende de você e de mim. Emily sentiu o coração disparar. Tudo que ela pensava ser um resgate simples acabou se revelando muito mais complexo. Por que eu? Ela perguntou, confusa e desconfiada. Porque você é o único que encontrou antes deles, explicou ele. E porque você demonstrou uma coragem e uma determinação que eles não conseguem prever ou controlar. Emily olhou para o bebê, seus olhinhos cheios de confiança, apesar da angústia da noite. Ela entendeu então que aquele ser minúsculo, frágil e inocente tinha um papel muito maior do que ela imaginara. O perigo que os perseguia na estrada era apenas parte de uma trama maior, e o estranho à sua frente era muito mais do que um simples salvador. Ele era um protetor, um aliado em uma situação em que a confiança se tornava vital. Precisamos nos preparar, disse ele finalmente. Isso ainda não acabou, o verdadeiro desafio começa agora. Emily sentiu uma mistura de medo e determinação crescer dentro dela. Ela não era mais apenas uma motorista perdida na noite, ela se tornará a guardiã de um segredo perigoso, a protetora de uma vida frágil. E o pesadelo daquela noite havia tomado um rumo inesperado. O bebê, aconchegado a ela, já parecia sentir a gravidade da situação. Emily entendeu que dali em diante cada decisão contava, e que a sobrevivência deles dependia de cada movimento, de cada escolha. Na escuridão daquela noite que ainda não havia revelado todos os seus perigos. A noite parecia interminável, mas finalmente os primeiros raios da aurora se infiltraram pelas cortinas do apartamento. Emily, ainda aconchegada ao bebê, sentiu uma frágil sensação de alívio invadi-la. A escuridão da noite que havia sido implacável agora dava lugar à luz e, com ela, a esperança de um novo começo. O estranho, sentado ao lado dela, observava-a atentamente. Seu rosto grave ainda refletia a intensidade das últimas horas, mas agora havia uma certeza em seus olhos. O perigo imediato havia sido evitado. Nós resistimos até agora, disse ele finalmente calmamente.
O bebê está seguro, por enquanto. Emily respirou fundo, sentindo o peso do medo e da fadiga se dissipar. Acariciou delicadamente o pequeno rosto adormecido, percebendo que aquela noite mudará sua vida para sempre. Aquele bebê encontrado no meio da rua não era mais apenas uma vítima, tornará-se uma conexão, uma responsabilidade, mas também um símbolo de coragem e sobrevivência. Obrigada. Emily sussurrou com a voz ainda trêmula, mas sincera. Obrigada por nos ajudar. O homem assentiu, com um leve sorriso no rosto. Todos nós temos um papel a desempenhar nesta vida, e às vezes as situações mais aterrorizantes revelam nossa verdadeira força. Você protegeu aquele bebê apesar do medo, apesar do perigo. Foi essa coragem que nos permitiu sobreviver naquela noite. Enquanto a luz da manhã banhava a cidade, Emily sentiu uma nova determinação crescer dentro dela. A noite de pesadelo podia ter acabado, mas a história do bebê e daqueles que o perseguiam estava apenas começando. Ela sabia que estaria pronta para o que viesse a seguir. E no suave silêncio do amanhecer, Emily, com o bebê dormindo ao seu lado e o desconhecido, preparou-se para enfrentar um mundo ainda cheio de incertezas, mas agora com a esperança de que a luz sempre triunfaria sobre a escuridão.